Mayra Card é a maior prova de que as mulheres criam regras pros caras que elas não gostam e quebram essas regras pros caras que elas gostam. Mayra Card já 11 vezes com Arthur Aguiar em um único dia, abre aspas, ficar avassada. Agora com seu atual marido, Thiago Nigro, o cara não pode beber uma coca dentro de casa. E o pior, fez o cara esperar pra dormir com ela só depois de casar. Porém, ela já foi casada com 5 outros caras que não precisaram esperar para ter acesso a ela. E não para por aí não, ela diz que sustentou seu ex-marido e fez ele ganhar o BBB porque ele estava quebrado. Já com Beta, ela impediu ele de ganhar 150 mil reais para fazer uma palestra porque ele tinha que buscar a filha dela que ela teve com outro cara na escola. Não gostei desse vídeo não, senhores. O pessoal não pega muito no pé da Mayra Card com esses assuntos? Pra que ficar relembrando isso? Pode ver que de vez em quando, de forma aleatória, sempre surge esse assunto, as polêmicas de Mayra Card. E isso é um desserviço com a carreira dela, uma das maiores influenciadoras. Pra começar, a gente viu que logo no começo do vídeo já aparece ela dançando com umas fatias de pão pendurada na roupa. É uma cena bem constrangedora assim, se a gente for ver, mas ela só fez isso naquele momento porque ela tava loucamente apaixonada por um dos seus maridos. Inclusive, só corrigindo uma informação aí, durante o vídeo foi falado que foram 5 casamentos, quando na verdade foram 6, e de certa forma, essa vergonha aí que ela passou de dançar com pão era uma prova de amor ao marido dela da época. O cara tava tentando a carreira de cantor e ela tava dançando uma música dele. Entrou nos anais, né, da Mayra Card de forma negativa, essas imagens aí, até porque hoje em dia ela é uma mulher muito diferente, mãe de família, evangélica, mas se você for olhar pelo lado positivo, pelo menos ela teve coragem de se expor dessa forma completamente bizarra, porque uma pessoa apaixonada é capaz de fazer qualquer coisa. Tá certo que o cara não era tão apaixonado por ela assim, porque segundo consta aqui na internet, ele traiu ela oficialmente 18 fucking vezes. E isso foi o que ele falou, né? Fora as que não foram contabilizadas. E aquele foi um período muito difícil na vida da Mayra. Ao invés do pessoal ir cobrar o cara, perguntando por que ele traía tanto ela, era sempre ela que tinha que responder por que ela perdoava toda a traição. E ela inclusive já chegou a dizer que preferia que ele traísse ela e fosse sincero do que simplesmente desse uma de louco sem avisar nada. E agora com o Primo Rico é completamente diferente. Quem não se lembra daquela entrevista que ela deu pro Vilela, falando que ela apagou todos os contatos de mulher que tinha no telefone, no Insta também, e além disso ele só pode trabalhar com homem ou com mulheres que se interessam por outras mulheres. Ou seja, a mudança de postura da Mayra Card é visível. Quem fica criticando ela por essas atitudes que ela teve no passado são pessoas que não tem o que fazer, é isso. Aí ela já deu entrevista falando que já se relacionou 11 vezes em um único dia com o ex-marido e teve essa questão aí dela ter ficado até assada. E essa é a única coisa que não dá pra defender. Realmente eu acho que essa declaração que ela deu não precisava, porque eu acho que ela nem tava casada mais com o cara na época e ela se esquece que esse tipo de coisa fica na internet pra sempre. Por mais que o Primo Rico não tenha visto essa entrevista pra não ficar chateado, mas com certeza ele sabe dessa informação, é um clássico. E isso de certa forma pode causar até um mal-estar entre o casal. Talvez o Primo Rico tenha pensado, bom, agora eu tenho que fazer 12 vezes pra ela não ficar com essa impressão do ex-marido. E esse tipo de competição não é nada saudável, principalmente pra Mayra Card, que hoje em dia, como eu falei, já se converteu, aceitou Jesus. Tem uma entrevista dela também que eu lembro, que ela falou que ela é tão religiosa que até na hora da interação com o marido, ela gosta de ouvir louvores, em nome do Senhor. E é por essa mudança de vida que ela teve que, mesmo sendo casada já várias vezes, mesmo assim com o Primo Rico foi só depois do casamento. Ele que espere se quiser. Não é porque a pessoa errou no passado que ela tem que continuar errando. Se acabou rolando ou não antes do casamento, a gente nunca vai saber. Claro que se a Mayra Card tá falando, a gente tem que acreditar e tudo, mas segundo algumas informações aí, o Primo Rico traiu a ex-esposa, que ele era casado há mais de 10 anos, e se isso realmente aconteceu e ele traiu a esposa só pra ficar no beijinho com a Mayra Card, o Primo Rico tá de brincadeira, né? Entre o final do relacionamento que ele teve com o início de namoro com a Mayra, se passaram apenas 2 meses e muita gente acusa a Mayra Card até hoje de ter roubado o Primo Rico da ex dele, sendo que na verdade, quem tinha o compromisso com a ex era o Primo Rico. Tem culpa a Mayra Card numa situação dessa? Eu acho que não, porque ela foi contratada pra ajudar os dois a emagrecerem, tanto o Primo Rico quanto a ex. Só que eu acho que o Primo Rico levou o negócio mais a sério, deve ter tido algumas aulas em que foram só ele e a Mayra Card e acabou rolando, talvez enquanto ele fosse casado mesmo. Aí depois ainda foi mostrado aí no vídeo, quando a Mayra Card falou que ela que sustentava o ex-marido porque ele não tinha boas condições financeiras, ou seja, a Mayra Card, além de perdoar as traições, ainda
ainda sustentava o marmanjão. Eu acho que se essa informação realmente for verdadeira, ela deve se arrepender amargamente. Ela só fez isso porque era muito nova e o cara tava tentando uma carreira de sucesso, mas não tava dando certo e o grosso precisava vir de algum lugar. Se o cara não tá chegando com o dinheiro, Mayra Card neles. Ninguém mandou ela se apaixonar pelo cara e depois ainda vem dizer que se relacionou com ele 11 vezes no mesmo dia. Só que, mais uma vez, eu repito aqui, ela amadureceu depois de ter cometido esses erros. Pode ver que com o Primo Rico agora é completamente diferente. E o que foi falado ali do Primo Rico ter perdido de ganhar 150 mil reais por uma palestra que ele ia dar porque ele preferiu levar a filha de outro cara na escola, eu acho que essa história não é verdade, viu, senhores? Eu lembro quando eles deram essa entrevista lá no Vilela e pra mim, com todo respeito, não faz o menor sentido. Não que isso seja uma mentira total e completa, mas talvez aumentar um pouquinho, não é possível. Que diferença que vai fazer levar a menina na escola um dia ou não? Por mais que o Primo Rico tenha boas condições financeiras, mas aí também já tá demais. E outra coisa que foi demais também foi o vídeo que o Primo Rico gravou da casa nova dele, onde aparece um detalhe ali que mostra que ele tá com a Mayra Card desde 2022, e se for isso mesmo, isso significa que a fera enjaulada traiu a esposa sim, pra ficar com a Mayra Card. Eu vou até colocar o vídeo de uma pessoa aqui que dá uma resumida sobre esse assunto. Thiago Nigro e Mayra Card estão juntos desde 2022. Thiago Nigro mostrou nas suas redes sociais detalhes da casa nova do casal, mas um detalhe chamou muito mais atenção do que o luxo do imóvel. O empresário revelou o brasão da família, Card Nigro, acompanhado da data 2022, indicando o início da família. Um brasão da família aqui, né? Da nossa casa, ó. CN, que é de Card Nigro, Farmhouse. E aí, a gente pôs aqui, ó, MMXX2, ou seja, 2022, que foi quando a gente começou. Ei, Maíra. Né, minha boneca? E aí que começa a polêmica. Isso porque o relacionamento anterior do Thiago Nigro com a Camila Ferreira só teve um fim anunciado publicamente no final de janeiro de 2023. E nas redes sociais, internautas começaram a levantar uma questão. Será se Mayra Card e Thiago Nigro já estavam juntos em 2022, enquanto Thiago ainda estava em um relacionamento com a Camila? A especulação ainda ganhou mais força porque, segundo os internautas, o casal costuma falar muito sobre relacionamento baseado em princípios e mandamentos. E o Thiago apagou o vídeo, porque não sabemos. É isso. O que vocês acham? Já falem nos comentários. Um beijo e até a próxima. Se ele apagou o vídeo é porque significa. Houve um equívoco aí, alguma coisa não tá batendo. O Primo Rico nem imaginava que as pessoas iam fazer esse cálculo pra saber quando que ele largou da esposa e começou com a Maíra. E tudo isso é uma prova que o bolstileiro médio também não tem mais o que fazer. Tá certo que essa atitude, tanto dele quanto da Maíra, não foi nada cristã, né? E eu acho também que o erro da ex-esposa foi confiar demais na fera enjaulada. Você acha que iria acontecer o quê numa situação dessa? O Primo Rico se relacionou com a ex dele durante 10 anos. E provavelmente já tava naquela fase que caiu na rotina, nada mais é novidade, o Primo Rico suavemente acima do peso e pelo jeito, quando eles contrataram a Mayra Card pra ser a personal deles, o Primo Rico não conseguiu resistir e a ex-esposa que lide com isso. Muita gente dizia que o casamento não ia durar nada, o próprio Primo Rico chegou a dizer lá na hora de fazer as honras que ele não foi o primeiro, mas seria o último e pelo menos essa promessa ele tá conseguindo cumprir até o momento. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários a sua opinião e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Chagas Master Jr., ex-namorada do Thiago Nigro, que achou que seria uma boa ideia trazer a Mayra Card para ser a personal dele, sendo que provavelmente naquela época o casamento deles já estava completamente desbeiçado, bolivariano emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!